das homilias de Santo Antônio de Pádua. A intercessão de Jesus Cristo por nós ao Pai. Eu rogarei ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí do Pai. Cristo, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mediador entre Deus e os homens, roga por nós ao Pai. No dizer do livro do Levíticos, rogando o sacerdote por eles, o Senhor lhe será propício. E no outro lugar, o sacerdote orará por ele e pelo seu pecado, e este lhe será perdoado. Com isto está de perfeito acordo o que se lê no livro dos Números, onde Moisés disse a Arão: toma o turíbulo e, pondo-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso em cima, e vai depressa ao povo, a fim de rogares por ele, porque já saiu a ira do Senhor e a praga começa. Arão, tendo feito isto e correndo ao meio da multidão, a quem já abrasava o incêndio, ofereceu incenso. E estando entre os mortos e vivos, rogou pelo povo e a praga cessou. Disse Moisés a Arão, isto é, o pai ao filho: toma o turíbulo da humildade, fabricado por obra de Bezalel, que se interpreta sombra divina, isto é, sombra do Espírito Santo no ventre da Virgem Santíssima. Ele cobriu com a sua sombra a mesma Virgem, isto é, deu-lhe refrigério, e nela extinguiu inteiramente a fome de pecado. E com o fogo da divindade enche o turíbulo da humanidade, em que habitou corporalmente a plenitude da divindade. E diz bem, do altar, porque saiu do Pai e veio ao mundo. E põe em cima o incenso da tua paixão. E assim como mediador, rogarás pelo povo, que o incêndio do diabo devasta da maneira mais atroz. Aquele que correu obediente à vontade de quem o mandava, recebido o turíbulo, foi até a morte e morte de cruz. E de pé, de mãos estendidas, na cruz, entre mortos e vivos, isto é, entre dois ladrões, dos quais um foi salvo e outro condenado. Ou entre mortos e vivos, isto é, entre aqueles que estavam detidos no cárcere do inferno e aqueles que viviam nas misérias deste exílio. A todos estes, quando se ofereceu ao Pai, como sacrifício em odor de suavidade, os libertou do incêndio da perseguição diabólica. Com razão, pois de si mesmo diz: eu rogarei ao Pai por vós. Por isso escreve São João na sua carta: temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, e Ele mesmo é a propiciação, isto é, a placação pelos nossos pecados. Esta é a razão de nós o oferecermos cotidianamente no sacramento do altar a Deus Pai, ser propício aos nossos pecados. Façamos, pois, como a mulher que tem um filho pequenino. Quando seu marido irado lhe quer bater, ela, segurando a criança nos braços, opõe-se ao irado marido, dizendo: bate nesta, verbera esta. A criança lacrimosa compadece-se da mãe. E o pai, cujas entranhas se comoveram com as lágrimas do filho, que ama ternimamente, por causa dele perdoa a mãe. Também a Deus Pai, irado conosco por nossos pecados, oferecemos o seu Filho Jesus Cristo, por aliança da nossa reconciliação no sacramento do altar, a fim de que, se não por nossa causa, ao menos por Jesus, que lhe foi tão querido, afaste os castigos que justamente merecemos, e lembrado das lágrimas dos seus trabalhos e sofrimentos, nos perdoe. Daí o dizer, o mesmo Filho em Isaías: eu vos criei e vos sustentarei, eu vos trarei e vos salvarei. Repara nas 4 palavras: eu criei o homem e vos sustentarei nos meus ombros, como ovelha errante e cansada, e vos trarei, como aí atrás a criança nos braços. E que pode responder o Pai, se não dizer: eu os salvarei? Portanto, diz bem Cristo:
Eu rogarei ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. O Pai e o Filho são um só, conforme afirma o Filho, eu e o Pai somos um. Quem ama o Pai, ama também o Filho, e o Pai e o Filho amam-no. Daí ele diz em São João: quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a mim mesmo. Sobre este amor, lê-se na segunda parte da epístola de hoje. Mas quem fixar a sua vista na lei perfeita da liberdade e perseverar nela, não sendo ouvinte esquerdiço, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. A lei da perfeita liberdade é o amor de Deus, que torna o homem perfeito de toda parte e livre de toda a servidão. Por isso, do justo se diz no Salmo: a lei do seu Deus está no seu coração, porque no coração do justo está a lei do amor divino. Disse nas parábolas: filho, dá-me o teu coração. Assim como o falcão tira das aves que apanha primeiro o coração e o come, também o órgão que Deus mais apetece, mais ama no homem é o coração. Nele está a lei do amor e por isso seus passos não serão suplantados. Os passos do justo são as obras ou os afetos do entendimento, que não serão suplantados, isto é, não são agarrados com o laço da sugestão diabólica ou não escorregam na praça da vaidade mundana. No primeiro diz Jó: o seu pé será preso pelo laço e uma sede ardente o atormentará. O pé do iníquo será agarrado pelo laço da má sugestão e desta forma a sede de cobiça o atormentará. Sobre o segundo escreve nos trenos de Jeremias: os nossos pés escorregaram ao andar pelas nossas praças. O vocábulo grego platós significa largo. Os pés assim chamados porque servem para investigar ou reconhecer os caminhos dos que os percorrem, significam as obras. Por estas alguém é reconhecido. Na largura lodosa do prazer mundano escorregam as obras dos pecadores, de modo que caem de pecado em pecado e depois se precipitam no inferno. Lemos no Salmo: torne-se o seu caminho trevas e escorregadio, e o anjo do Senhor, a saber, o mal, os persiga até o precipitar no abismo do inferno. Mas os passos do justo não são suplantados, porque a lei do amor está no seu coração. Quem nesta lei permanecer será bem-aventurado nas obras que fizer. De fato, o amor de Deus confere a graça na vida presente e a beatitude da glória na vida futura. A ela nos conduza quem é bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Antônio de Pádua, ora pro nobis.